Bem, galera, então vamos lá, né? Vamos lá. Nossa aula de hoje é responder a atividade 1 e a atividade 2 deixadas para vocês nessas últimas semanas, né? Então, como elas foram deixadas para vocês, para que vocês pudessem responder esses problemas acerca desse assunto, hoje eu vou respondê-la com vocês, eu vou corrigir as atividades com vocês hoje. Para tanto, então, deixa eu só mostrar aqui, eu vou apresentar uma telinha para vocês aqui, só para vocês conseguirem visualizar melhor tudo, tá? Ou seja, a gente vai conseguir fazer agorinha, né, a resolução dessas questões. Deixa eu só colocar na tela aqui, tá? Só um instante. Assim que aparecer para vocês aí, vocês me falam, tá? Se apareceu aí, olha só. Essa daqui, então, galera, será o nosso quadro virtual, né? Então, essa é a atividade 2, deixa eu subir aqui, ó, tá aqui. Então, essa é a atividade 1 que nós vamos responder hoje, tá? Ó. Então, se liga aí que se você não estiver vendo alguma parte da tela aí, é porque seu celular está em pé na videochamada. No YouTube isso não vai ser problema, né? Se você estiver assistindo agora pelo YouTube, você vai já ver ela normalzinha, tá? Então, ó, essa era a nossa atividade 1, vocês estão vendo aí, né? Nossa atividade 1 tem por objetivo realizar algumas operações com notação científica, né, galera? Então, é isso que nós vamos fazer hoje aqui, ou seja, essa questão 1 aí, tá? A gente vai responder ela aqui, ao vivo, para que vocês possam entender como faz essa questão. Então, olha só, galera. Questão 1, tá? Que é essa aqui, ó, tá verdinha, então é uma questão que eu considerei de nível fácil, tá? Vamos lá ver. Se vocês estiverem na tela aí, digitem no chat aí, que estão conseguindo ver direitinho, e a gente avança. Olha só. Então, questão 1, ela diz assim, ó. Passe os números a seguir para a notação científica. Então, qual o objetivo dessa primeira questão? Eu quero que vocês... Obrigado, Laísa. Eu quero que vocês, então, olhando para esses números aí, nós possamos escrevê-los em notação científica. Vamos lá, então, fazer isso nessa letra A aqui, ó. O número que está lá na letra A é 105 mil. Então, ele está escrito assim lá, né? Então, lembra, da aula passada, nós vimos o seguinte, ó, que nós precisamos colocar os números em notação científica, eles têm que ficar nesse padrão aqui, né? Ó. Eles têm que parecer assim, ó, x, um número qualquer, transformado em notação científica, vira x, vezes 10, elevado a n, né? E aí tem uns padrõezinhos para a gente fazer isso. Quais eram esses padrões, né? Os padrões eram esses, ó. Vou até colocar aqui, né? O x é um número que tem que ficar maior ou igual a 1, ou seja, pode ser de 1 em diante, mas ele tem que ser um número que fica menor que 10, né? E esse n, tá? Ele é um número que pode ser, por exemplo, qualquer valor negativo ou qualquer valor positivo, incluindo o zero também, por exemplo, menos 4, menos 3, pode ser o próprio zero, né? E aí os números positivos também. Então, o n é qualquer número positivo, negativo ou zero, né? Desde que esse número não seja um número vírgula alguma coisa, por exemplo, não pode ser 2,1, 3,5, não pode ser um número quebrado, né? Tem que ser um número como vocês estão vendo aqui na tela. E o x tem que ficar entre 1 e 10. Bem, esse é o nosso padrão. Então, todos os números vão ter que obedecer essa ordem, né? Como é que nós faremos, então, galera? Como é que nós faremos, então, para nos, digamos assim, para nos situarmos nessa questão? Sempre o número em questão, né? Vou até baixar um pouquinho aqui. Sempre o número em questão, nesse caso da letra A, ó, ele precisa ficar entre 1 e 10. Lembra do x lá de cima, né? Ele tem que ficar entre 1 e 10. Então, onde é que está a vírgula desse número, galera? Caso ela não apareça, essa vírgula está no final, tá? Vou até dar um zoom maiorzinho aqui. Pronto. Essa vírgula está no final, ok? Beleza. Então, se essa vírgula está no final, nós precisamos fazer que ela vá para uma posição, galera, tá? Para um local
em que transforma esse número nesse padrãozinho X aqui, ó. Que esse número 105.000 se encaixe nesse padrão, que ele fique maior ou igual a 1 e que ele fique menor que 10. Bem, a única possibilidade para que esse número 105.000 vire esse número X que esteja entre 1 e 10 vai ser essa daqui, galera, ó. Vai ser colocar a vírgula aqui, ó, entre 1 e o 5. Perdão, entre 1 e o 0. Então vai ficar assim, ó, 1,05. Como é que a gente faz agora? Lembra lá do padrão, ó. Depois que nós achamos o número X que fica entre 1 e 10, nós colocamos a base de 10 elevado a alguma coisa. Vamos lá. Então, fica 1,05 vezes 10 elevado a quem? O expoente aqui, que é o n, vai ser a quantidade de vezes que eu andei com a vírgula. Vamos contar. Ela estava aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela precisava chegar aqui, fica 5 positivo. Vou até colocar aqui, ó. Se a vírgula, tá? A vírgula, ela andou para cá, galera. Fica como, professor? Fica positivo o expoente, tá? Aumenta, cada vez que andar uma vez, aumenta um pouquinho, tá? Essa é, então, a resposta da letra A, tá? Vamos para a letra B aqui também. A gente vai respondendo aos poucos, tá? Então, a gente faz sempre de uma forma mais direta. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade aí de perguntar no chat, tá? Então, vamos lá. Segunda parte, né? Letra B aqui, ó, o número é esse, 0,0019. Esse número já estava escrito aqui na letra B, ó. Tá aqui ele, ó, tá? O bichinho tá aqui, ó. Então, esse número, ele já apresenta vírgula, não é? Então, não preciso colocar no final igual da letra A, já tá aqui. O que eu tenho que fazer, professor? Tenho que deixar esse número naquele padrão, entre 1 e 10. Vou sempre lembrar para vocês do padrão, tá? Aqui, ó, no cantinho, ó. Ele se transforma num número X que fica entre 1 e 10. Pode ser de 1 em diante, mas não pode chegar no 10. Bem, dito isso, então, eu tenho que pegar essa vírgula daqui, né? Essa vírgula, e colocar numa posição em que esse número todo aqui se transforme num número entre 1 e 10. Que posição é essa, professor? Ela vai ficar aqui, ó, entre 1 e 9. Por que isso, professor? Porque agora o número se transformou em 1,9. Aí o que eu faço? 1,9 vezes 10. Eu sempre coloco a vírgula no lugar correto para que o número fique entre 1 e 10. Depois coloco vezes 10. E agora é elevado a quem, professor? Quem é o expoente que nós precisamos colocar? É a contagem de vezes que a vírgula andou. Então, olha. 1, 2, 3. Só que a vírgula, perceba, andou para o outro lado, né? Então, fica 10 elevado a menos 3. Observe que a vírgula, galera, nesse caso, ó, ela andou para cá, ó, né? Ó. Esse foi o movimento da vírgula. No caso aqui de cima, ela andou para cá, né? Vou até colocar a setinha mais para cá. A vírgula, ela andou assim, ó, nessa direção, né? Por isso que esse ficou positivo. Essa andou na outra direção. O expoente ficou negativo, tá? Vamos para a letra C. Qualquer dúvida, já falei a vocês, podem perguntar. Se essa atividade é para enviar. Sim, Guilherme, essa atividade é para enviar, tá? Vocês vão poder enviar ainda, mesmo que vocês estejam vendo a resolução agora, tá? Então, pode ficar tranquilo, vocês vão poder enviar ela. Como eu estou sem um fone, né? Por isso que eu não escutei. Então, vocês vão poder enviá-la, tá? Para mim, mesmo que vocês estejam vendo a resolução, tá? Depois vai ficar, como disse a vocês, quem está na aula aqui online tem essa facilidade, tá vendo a resolução e conseguir sacar como é que faz. Então, assim, quem não está participando das aulas está perdendo essa facilidade. E a atividade, eu vou encerrar o prazo dela, né? Uma boa parte das atividades, elas encerraram o prazo, acho que ontem, né? Então, é uma forma de quem está participando ter acesso às respostas, tá? Beleza? Vamos para a letra C? Aqui, ó. Letra C está aqui, ó. A letra C é essa que vale 600, né? O valor lá para transformar para a base 10. Tá aqui, ó. Letra C. Galera, mais uma vez, o que a gente faz? Esse número não aparece vírgula, né? Então a vírgula está no final. Ok?
Até onde nós devemos levar essa vírgula? Bem, para que esse número 600 vire um número, né, que nós podemos, nós possamos mexer para que ele vire notação científica, essa vírgula tem que vir para cá. Ó. Por quê, professor? Porque aí sim o número vira um número entre 1 e 10. Então ele vira 6,0. Se você quisesse colocar só o 6, dava certo também, tá? Então 6,0 vezes 10. E agora, professor, quantas vezes a vírgula andou? Andou uma vez, andou duas vezes. Ó, 10 elevado a 2. Por quê, professor? Porque a vírgula andou para onde, galera? Andou para cá, ó. Então, por isso que ficou positivo. Certo? Tranquilo? Vamos para a letra D. Que não para não, senão ficar com todas as resoluções, como eu falei a vocês. Letra D tá aqui, ó. O valor dela é 10. Só 10. Então, letra D, 10 aí pra gente. Como é que responde ela, professor? Mesma forma. Encontra a vírgula. Onde é que essa vírgula está? Olha lá para o número. Né? Vejam que o 10 aqui já tem uma vírgula, né? Vou até escrever ela aqui para não vacilar. O 10 já está assim, né? Ó. 10 com vírgula. Então, o que a gente faz? A vírgula já está encontrada. O que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho, então, que colocar a vírgula numa posição, tá? Em que o número vire o número entre 1 e 10. Ou seja, ela tem que sair daqui e vir para cá. Então, esse número fica 1 vezes 10. Ó, 1 porque ficou, pode ser 1 ou 1,0, né? Vamos colocar 1,0. 1,0 vezes 10. Aí olha para cá. A vírgula andou quantas vezes, professor? Uma vez. Então, tanto faz eu colocar 10 elevado a 1, como também tanto faz eu colocar 1,0 vezes 10. Por quê, professor? Porque quando eu não colocar nada aqui, ó, nada aparecer no expoente, ou seja, onde era o lugar do n, quando não aparecer nada, já significa 1, tá? Ou seja, quando vocês quiserem saber qual é o expoente, por exemplo, né, de um x qualquer, x se não aparece nada, ele já tem 1, tá? Agora, por exemplo, sei lá, x ao cubo, né, elevado a 3, ele já tem aqui porque eu não posso omitir, né? Mas, por exemplo, x elevado ao cubo, o expoente é 3. Só que x somente, o expoente dele é 1. Isso vale, de uma maneira geral, para qualquer variável, qualquer número, tá? Tranquilo? Beleza? Vamos, então, para a letra E. Qual é o valorzinho da letra E? Tá aqui, ó. Tá? 789,5. Vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui, só para facilitar a nossa vida. Letra E. Ficou vermelho ainda. Letra E, 789,5. Vou até já colocar aqui as outras, né? A F, já para facilitar para a gente. 0,044. A G, que é 140,00, né? E a H, que é 0,0000234. Pronto. Como elas já estão escritas aqui, né? Vou só facilitar a nossa vida, né? Já deslocar a tela aqui para o lado, para a gente já ficar com uma facilidade maior. Então, vamos lá. Olhem bem, então, aqui para mim, galera, porque o que vocês estão vendo agora na tela é a resolução mais uma vez, notação científica. Então, esse número já tem vírgula, não é, galera? Já tem vírgula, professor? Já tem, ó. Tá aqui, ó. E a gente precisa levar essa vírgula para onde? Para cá, professor. Por quê? Porque só assim esse número aqui fica maior que 1 e menor que 10. Então, fica 7,89. Eu vou arredondar aqui, galera, tá? Ou seja, se você parar para pensar, ó, essa parte aqui que ficou, ó, 895, eu posso escrevê-la como simplesmente 89. Eu posso abandonar esse 5, depende da medida que eu estiver fazendo. É um arredondamento, tá? Vai depender de como o professor pede para vocês, tá? E na maioria das vezes, galera, eu vou pedir que a notação científica fique com 2 casas decimais depois da vírgula. Só com 2, tá? Para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Então, quando o número vier grande assim, vocês podem arredondar. Ou seja,
Ou vocês escrevem esse número como sendo, tá? Ou escrevem ele como sendo 890, né? Que acaba perdendo o último zero. Ou vocês podem escrever ele também como, ó, 895 também está próximo de quanto, professor? Também está próximo de 900. Então, se eu escrevesse 7,89 ou 7,9, também são formas de arredondar, tá? Também são formas de fazer. Então, 7,9, 7,85, 89. Então, qualquer uma das duas formas são maneiras corretas de fazer, só que com arredondamentos diferentes. É tipo assim, ó, um aluno fez lá uma prova e ele tirou 7,76 na prova. Nota quebrada, né? A maioria dos sistemas de nota não aceita isso. Então, o professor escolhe. Ou ele arredonda isso aqui, por exemplo, para 7,8, que foi para mais, ou ele arredonda essa nota para menos e coloca ela como sendo 7,7. Já que os sistemas, como eu disse a vocês, né, sistemas de notas, sistemas online, só aceitam uma casa decimal depois da vírgula. Né? Então, é um arredondamento que a gente pode fazer. Ou a gente arredonda para mais, né, dependendo da situação, ou para menos, tá? Então, vai depender muito. Obviamente que os alunos iriam querer arredondamentos para mais, né? Normal. Então, vê só. Então, 7,89, a vírgula estava aqui, ó, e precisou vir para cá. Independente de como você arredondou, uma vez, duas vezes. 10 elevado a 2. Deixa eu melhorar. 10 elevado a 2, tá? Uma vírgula andou para lá, né? Vou colocar de novo. A vírgula andou nessa direção, nesse sentido, né? Então, a coisa fica assim, beleza? Vamos lá, próxima. Letra F, ó. 0,044, a vírgula está aqui, precisa vir para onde? Para cá, professor. Fica 4,4 vezes 10. Conta quantas vezes a vírgula andou. Vamos lá. Andou uma vez, andou duas vezes. Então, menos 2, tá? Menos 2 por quê, professor? Dá uma olhadinha aí, porque a vírgula andou nessa direção, tá? Próxima. 140. A vírgula está aqui, né? Ela já aparece para a gente. Eu preciso colocar lá onde, professor? Aqui. Esse número fica 1,4 ou 1,40. Tanto faz, como eu disse a vocês. Dá até no mesmo. Eu vou colocar até os dois aqui para vocês verem. 1,4 ou 1,40, mesma coisa. Vezes 10. Vezes 10 também. É aqui, ó. Elevado a quanto, professor? Vamos contar. A vírgula andou uma, duas vezes. Né? Então, 10 elevado a 2. Qualquer uma das duas situações. Lembrando ó, que a vírgula andou para onde, professor? Para lá. Né? Esse é o movimento da vírgula. E aí vocês podem fazer das duas maneiras. 1,40 ou 1,4. Tá? Qualquer uma das duas respostas estaria correta. Vamos lá para cá. Essa daqui, ó. Um número que é muito pequeno, né? Que a vírgula dele já aparece e nós vamos precisar colocar ela para onde, professor? Para cá, ó. Veja, eu sempre estou colocando a vírgula para uma posição em que o número todo se transforma em um número entre 1 e 10. Né? Então, fica 2,34 vezes 10. Esse aqui nós não vamos arredondar, né? Porque não precisa. 2,34 vezes 10. Aí vamos contar as vírgulas. Ó. As vezes que a vírgula andou, na verdade. Né? 1, 2, 3, 4. Então, menos 4. Menos porque andou para cá, né? Como vocês estão vendo. Andou para a direita, subtrai. Andou para a esquerda, aumenta, né? Fica positivo. Beleza, galera? Então, essa é a resolução da nossa questão 1 da atividade 1. A gente andou um pouquinho mais, né? Ou seja, a gente gastou um pouquinho mais de tempo nessa resolução 1, porque ela é de fato a que seria a nossa questão mais longa, né? Digamos assim, para a gente transformar as coisas. As outras agora vão até andar um pouquinho mais rápidas, né? Eu vou até fazer um negócio aqui, né? Se o programinha me permite isso, né? Eu vou até deslocar mais para cima, ou até melhor, vou fazer melhor. Vou colocar aqui para baixo, só para sair da nossa frente aqui por enquanto, tá? Lembrando que esse material vai ficar salvo para vocês, então já vou deixar ele aqui já guardadinho essa resposta, tá? Vamos lá para questão 2, né? Ela está aqui, ó. Vamos lá. Então, se tiver alguma dúvida, pode falar aí agora, senão a gente continua, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem ou comentar no vídeo no YouTube, se vocês estiverem assistindo nesse momento no YouTube, ou comentar aqui ao vivo na nossa
na nossa aula virtual, no chat aí da videochamada. Vamos para a questão 2 aqui, então. Aqui a bichinha. A distância entre o Sol e a Terra é isso tudo aqui, ó. 149 milhões e 600 mil quilômetros. Galera, essa é uma distância média, tá? Não é uma distância, por exemplo, que acontece durante todo o ano. Tem momentos em que a distância é um pouquinho menor que isso e a distância é um pouquinho maior, tá? Até porque a Terra descreve um movimento em torno do Sol e tem um aumento de aproximação maior, que a gente chama de periélio, e um momento em que ele está mais afastado, que a gente chama de afélio, tá? Então, a distância que a gente encontra da Terra para o Sol, nos livros, na internet, elas são distâncias médias, geralmente. Ou, especificamente, se ela estiver dizendo lá, a maior distância para o Sol é essa, a menor é essa, então ele vai especificar para a gente. Mas, no geral, quando vocês encontrarem a informação da distância da Terra para o Sol, vai ser uma distância média, né? Que é considerando essa distância maior e distância menor. Então, vamos lá, então. O que ele pede? Ele está pedindo para a gente transformar esse número aqui em notação científica, ou seja, esse número aqui, ó, 149 milhões e 600 mil. Vejam que esse número tem unidade de medida, né? Quilômetros. Os demais aqui da questão não tinham, né? Esse, então, eu tenho que dar a resposta no final com a unidade de medida. Então, vamos lá. 149 milhões 600 mil em notação científica. Vamos lá, galera. A vírgula não aparece, né? Onde é que estaria essa vírgula? Lá no final. Então, o número que não apresenta uma vírgula para a gente poder movê-la, essa vírgula vai estar sempre no final. Onde eu consigo colocar, professor? Bem, eu posso colocá-la para cá, ó, para que o número fique entre 1 e 10. Aí você vai usar aquela regra de arredondamento que eu disse a vocês. Ou esse número fica 1,496, ou pode ficar 496 podia ficar somente 1,49, você desprezar o 6, ou também podia ficar, professor, 496 está mais próximo de 500, né? Que aí seria 1,5, que aí teriam dois zerinhos aqui, né? De 1,500, só que a gente tira já porque são zeros nessa posição. Então, essas três aqui possibilidades são três possibilidades de arredondamento, tá? Que vocês podem encontrar, beleza? Então, ou fica 1,496, você pode colocar um número completo, 1,49, né, dando uma abreviada no outro número, ou 1,5, que seria considerar que esse número aqui, ó, 496, está mais próximo de 500, tá? E como é que eu faço agora, professor? Conta a quantidade de vezes que a vírgula precisou sair de onde estava até onde eu precisei colocar para que esse número virasse um número entre 1 e 10. Vamos contar, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, né, andou para lá, né? Então é 8 positivo. Então, ó, qualquer uma dessas três respostas, né, em virtude do arredondamento, estaria como correto. Ó, essa é a direção que a nossa vírgula andou, tá? É na direção positiva. Observa bem isso aí, que a vírgula andou para uma direção em que o número ficou com expoente positivo. Então, qual é a distância da Terra para o Sol em notação científica, professor? Arredondando, né? 1,5 vezes 10 elevado a 8. O quê, professor? Qual é a unidade de medida aqui? Quilômetros. Não esquece. Se o número que você está transformando em notação científica tem unidade de medida, você repete a unidade de medida ao final do número. Tá bem? Que foi horrorosa. Então, essa é a resolução da nossa questão 2. Vou destacar Mas tu tá com o microfone ligado, né? por quê? Então, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, pode digitar no chat aí, tá? Ou se quiser que eu coloque o fone também, eu posso colocar, tá? Ou comenta no YouTube se você estiver assistindo essa aula nesse momento, agora, no YouTube. Né? Pode ser que você esteja fazendo isso nesse momento. Lembrando, para quem estiver assistindo no YouTube agora, que essa nossa aula é gravada. Tranquilo? Se alguma pergunta, manda aí. Se não tiver, eu posso avançar para a próxima, tá? Então, vamos lá. Como vocês já estão observando aí, qualquer dúvida, como eu disse a vocês, pergunta aí ao vivo aqui, ou se não, pergunta depois no comentário do YouTube. Vamos lá. Questão 3, tá aqui, ó. Vou escrever o 3 aqui para a gente ficar ligado. Que questão é essa? Vamos lá.
Questão 3 diz assim, ó, a constante de Avogadro, essa constante com esse nome estranho, né? Ela vai aparecer muito em química para vocês, mas muito mesmo, tá? Então fica ligado que é um valor em química que é muito usado. Por quê, professor? Ela é uma grandeza, né? Uma importante grandeza relacionada ao número de moléculas e átomos que existem em um mol. Então tem uma coisinha lá na química, tá? Na física também, obviamente, mas que um mol, tá? Ele contém um mol de qualquer material. Contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas ou partículas. Por exemplo, se eu tivesse um mol de hidrogênio, nós teríamos 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Se eu tivesse um mol de água, eu teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, essa constante de Avogadro é um número que nós podemos usar para identificar quantos átomos ou quantas moléculas um mol de alguma substância ou de algum elemento químico contém, tá? Mas vejam, o nosso objetivo aqui não é debater a constante de Avogadro, mas sim fazer o que a questão está pedindo. Ele quer que a gente escreva esse número na forma decimal. Galera, por que ele quer que a gente escreva na forma decimal? Porque o formato, ó, já está em notação científica. Aqui nós temos a notação científica. Ele quer o contrário agora, ó, que a gente escreva esse número que já está em notação científica. Ficou horrível aqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Esse número que já está em notação científica, eu quero escrever na forma decimal, galera. Forma decimal, então, seria, portanto, né, escrevê-lo como um número normal. Ele quer forma decimal. Então, a maneira seria escrever como um número comum. Né? Vamos, então, escrever esse número comum. Para início de conversa, galera, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Como ele tem 3 números aqui no início, ó, esses 3 aqui e tal, eu vou escrever esses 3 aqui, ó. 602. Ótimo. Professor, por que você escreveu esses 3 sem uma vírgula? Espera um instantinho, que para você transformar um número de notação científica para a forma decimal, você vai precisar de uma ajuda. Bem, você escreve os números que estão aqui, ó, todos estão aqui, eu já escrevi, e você vai empurrar zero aqui agora. Por quê, professor? Porque você vai precisar de uma ajudinha para andar essas 23 casas aí, eu vou te mostrar como. Eu vou colocar uma quantidade de zeros aqui, galera, que eu, pelo menos, não vou contar agora. Por quê, ó? Todos esses zeros aqui, galera, são ajuda para mim agora, tá? Então, ó, coloquei esse monte de zero aí. Para que isso, professor? Porque a vírgula estava onde, professor? Aqui, né? Ó. Não é isso? A vírgula estava aqui, tá? Aqui, 6,02. Então, tá aqui. E eu preciso fazer o quê, professor? Bem, para que esse número aqui, a constante de Avogadro, que está em notação científica, passe para a sua forma decimal, eu vou precisar andar 23 vezes com a vírgula para lá. Essa vai ser a minha tarefa. Professor, é assim mesmo? É. Esse número em especial, né? É um pouco complicado, por quê? Porque ele tem 10 elevado a 23, ele é um número grande, tá? Mas talvez em outros números vocês encontrem uma facilidade maior. Bem, aqui vai ter que ser a contagem mesmo na mão, não tem jeito, ó. Então, teria que sair contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Faltou zero ainda aqui, tá? Só ajustar a tela aqui. Então, faltaria ainda mais 2 zeros, né? Para minha conta terminar, né? Eu tinha contado 21 aqui, né? 22 e 23. Portanto, esse número aqui, ó, se transforma nesse, ó. Eu não sei nem quantos zeros tem isso aqui. Deixa eu contar de 3 em 3 aqui, só para facilitar a nossa vida, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, tem 21, né? Então, esse número ficaria assim, ó. Isso aqui, ó. 3. Vou afastar os zeros para facilitar, né? 9, 12, 15, 18, 21. Pronto. Então, ó, vou até colocar aqui no final, como tem uma medida, né?
a gente já viu que é átomos ou moléculas, né? Deixa eu facilitar a minha vida aqui. E já fazer assim. Então, ó. Então, esse número todo que vocês estão vendo aí, ele corresponde a quê, professor? Ele corresponde ao número de átomos ou número de moléculas que um mol possui. Galera, então, ó, esse número aqui, 10 elevado a 23, se transformaria em todo esse número aqui. Grande, né? É um número grande. Professor, mas por que é um número tão grande assim? Porque em um mol de qualquer substância, você vai ter um número elevado de átomos, né? Por quê, professor? Ou de moléculas? Porque um número, porque um átomo, né, ele tem dimensões pequenininhas. Então, um mol, que é uma quantidade de matéria relativamente pequeno, nós vamos ter uma quantidade enorme de átomos ou de moléculas, professor. Já que átomos e moléculas são entidades físicas, né, uma entidade químicas, são pequenininhas mesmo, tá? Então, por serem pequenininhas, como vocês já sabem, já são um pouco mais complicadas de se ver a olho nu. Ninguém consegue ver um átomo a olho nu. Mas, através de alguns tipos de experimentos, nós podemos detectá-los, tá? Como a gente já conhece, e que vocês vão conhecer profundamente esse ano no estudo de química, lá da tabela periódica, existem aí uma quantidade considerável de elementos químicos diferentes que formam toda a matéria que nós conhecemos, pelo menos aqui na Terra, né? Ou toda ou boa parte da matéria que nós formamos aqui na Terra. Vamos avançando. Vamos lá para essa questão 4 aqui. Vou colocar ela aqui para a gente, como 4. Vamos lá. Ela está pequenininha aqui, mas eu vou ler para você. Ó. Usando a notação científica, a massa de um elétron corresponde a isso aqui. Ó. Vou até colocar aqui. Ó. Essa é a massa de um elétron, uma partículazinha lá que compõe o átomo, tá? Ela vale isso aqui, ó. 9,11 vezes 10, já está a notação científica, tá? Elevado a menos 31 quilogramas. Ó. É tão pequenininho que um elétron de um átomo tem essa massa aí. Já tem outra coisa aqui, ó, um próton, tá? Que é outra partícula do átomo. Um próton tem essa massa daqui, ó, 1,673. Essa não arredondou porque é mais preciso, né? Vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Veja, essa é a massa do elétron, essa é a massa do próton. Mesmo que você não tenha noção do que seja o próton e noção do que seja o elétron, a questão está pedindo para a gente aqui, ó. Está perguntando, quem possui a maior massa? Qual dos dois, o elétron ou o próton, tem a maior massa? Você pode estar se perguntando nesse momento, professor. Eu estou vendo valores aqui, né? Eu estou observando valores como esse aqui, ó, 9, alguma coisinha, né? E estou observando esse outro aqui. E estou vendo, pelo menos a primeira visão que eu tenho, é que a massa do elétron é maior do que a massa do próton. Bem, seus olhos estão lhe enganando, é isso que eu vou dizer para você agora, galera. Quando eu estiver comparando números em notação científica, galera, a primeira coisa que eu devo olhar, adivinha para onde é? Eu olho primeiro para a base de 10 do número. É a primeira coisa que eu devo olhar. Se elas forem diferentes, a resposta vai estar aí, tá? Você não vai precisar nem olhar para a parte da frente. Você vai apenas precisar comparar as bases de 10. Então, por exemplo, ó, a base de 10 do elétron é 10 elevado a menos 31. E a base de 10 do próton é 10 elevado a menos 27. Como eu já imagino que vocês saibam disso, né? Qual dos dois é maior? Bem, se o seu olho lhe enganou de novo, vou lhe corrigir, galera. Menos 27 é um número maior que menos 31. Portanto, ó, só para a gente fazer a comparação aqui e usar o símbolo, né? Ó, 10 elevado a 27, que é do próton, é maior, ó, o lado está abertinho, é maior do que 10 elevado a 31. Ou seja, a nossa resposta fica assim, ó. A massa do próton é maior. Ficou horrível aqui, né? Deixa eu consertar isso aqui. É maior
que a massa, ó, resumir massa aqui como mE, né? A massa do elétron. É maior que a massa do elétron. Galera, vou repetir, ó. Quando nós quisermos saber o que é maior e o que é menor entre duas grandezas, né? Quando está comparando duas grandezas, duas medidas, tá? Em notação científica, para onde eu olho primeiro, professor? Eu olho primeiro para cá, galera. Ó, eu olho primeiro para a base de 10. Esse é meu padrão. Vou ter que olhar primeiro sempre para cá, galera. Ó. Eu comparo, nas notações científicas, eu sempre comparo a base de 10 como sendo a primeira coisa. É a primeira coisa que você deve comparar, tá? Para saber o que é maior e o que é menor, ok? Então fica ligado nisso porque isso é importante. Compara primeiro quem, professor? Compara primeiro a base de 10 para fazer qualquer tipo de julgamento a respeito de qual das medidas é maior e qual das medidas é menor. Vou colocar para cá esse 4 aqui. Essa quarta questão, depois a gente ajeita ela mais para cá, porque agora nós vamos responder a questão 5, tá? Questão 5 está aí na tela de vocês, e ela nos diz assim, lembrando que qualquer dúvida vocês podem me perguntar que eu estarei aqui para respondê-los. Vamos lá. Questão 5, ela está aí como marcada como sendo uma questão difícil, ó. Ela está vermelha, né? Então vamos lá, a 4 é uma questão amarela, né, intermediária. A 5 é um pouquinho mais vermelha. Olha só o que ela diz, né? Ela diz assim, ó, das menores formas de vida conhecidas na Terra, vive no fundo do mar e se chama Nanobe. É um nome meio estranho, mas é o nome do ser vivo lá, né? Ele vive no fundo do mar. O Nanobe, o tamanho máximo que um ser desse pode atingir é 150 nanômetros. Então, ó, a medida do rapaz aqui é essa, ó, 150 nanômetros, ou se você preferir a pronúncia, nanômetros. Tanto faz. Nanômetros ou nanômetros. Esse ser vivo aí tem esse tamanho. Ele quer que a questão deseja que nós escrevamos esse número em notação científica. Ele não está em notação científica. Galera, essa questão era mais desafio para vocês por uma razão, ó. Essa palavra aqui, ó, esse prefixo nano, galera, ele é representado por um N minúsculo, tá? Como assim, professor? Esse N minúsculo aqui é o símbolo. Por exemplo, se tivesse aparecido na medida, ó, 150 nm, é essa coisa, nanômetros, é a forma de escrever essa medida aí, tá? Nanômetros. Deixa eu melhorar esse N aqui, porque estava aparecendo um H. Então, 150 nanômetros. Galera, mas esse N que eu falei a vocês de nanômetros, deixa eu só apagar essa setinha aqui para puxar ela para cá. Esse N de nanômetros, ele tem um valor, galera. Esse N não está aí à toa. Ele tem um valor para simplificar a nossa vida. Ele vale quanto, professor? Ele vale 10 elevado a alguma coisa. Como assim, professor? Quer dizer que algumas letras em notação científica tem valor numérico? É isso, tá? A gente vai ver mais para frente um pouquinho essas coisas. Por isso que essa questão era mais desafio para vocês. Então, ó, nano, né, vale 10 elevado a menos 9, tá? É um padrão, professor? É sim. Tem outras coisas, por exemplo, ó, milímetros. Esse M, tem dois M's no milímetro, né, mas o M que não é metro, ele vale 10 elevado a menos 3. Aí tem outra coisa, né? Que é, por exemplo, micro. Micro seria alguma coisa que é 10 elevado a menos 6. E, finalmente, o nano é algo que é 10 elevado a menos 9. Isso vai estar nas próximas aulas, por isso que essa questão era mais desafio, né? Então, só apagar isso aqui para a gente ir para a questão em si. 150 nanômetros, portanto, é 150 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Está em notação científica, professor? Ainda não, ó, porque a vírgula está aqui e precisa vir para cá. Então, fica 1,50 vezes 10. Andou quantas vezes, professor? Andou uma vez, duas vezes. Andou duas vezes para onde, professor? Para lá, né? Para a direção que fica positiva. Então, bastava somar aqui mais 2. Ou seja, vai ficar menos 9 que já tinha, com as duas vezes que andou, mais 2.
E aí, para quem tiver dificuldade com essas numerações negativas e positivas, vai lembrar, ó, que número negativo é como se eu devesse dinheiro, né? E número positivo é como se eu tivesse. Então, eu estou devendo R$9 e tenho R$2 para pagar. Ainda vou ficar devendo 7. Então, a resposta aqui é 1,5, 10 elevado a menos 7 metros, né? Já que eu tirei o nano da jogada, ele foi embora. Então, essa nossa resposta em notação científica fica esse valorzinho aqui, tá? Vocês estão vendo na tela daí. Beleza, galera? Essa era a nossa atividade 1, tá? Nossa atividade 1. Ainda tinha, por exemplo, né? Ainda tem a nossa atividade 2. Deixa eu só deslocar aqui a tela para o lado, para facilitar a nossa vida. Essa é a nossa atividade 2, tá? Eu sei que eu tenho poucos minutos ainda, tá? Para respondê-la, mas eu vou deixar, como disse a vocês, eu vou deixar salvo aí, vocês podem acessar em outro momento. Então, olha só. Questão 1 aqui, vou já fazer aqui do ladinho para facilitar a nossa vida. É sobre algarismos significativos, galera. A respeito das medidas, né? O que importa, o que não importa quando a gente estiver tratando de uma medida qualquer. Então, olha só. Ele está pedindo para você considerar esses dois números aqui, ó. 28,7 e 1,03. Pelo que nós já estudamos de algarismos significativos, tá? Quanto mais casas decimais um número tiver, mais precisa é essa medida. Por exemplo, ó, essa daqui, galera, embora seja um número menor, é a medida mais precisa. Ou seja, essa forma de medir aqui, eu não sei que número é esse. Pode ser uma medida em distância, em tempo, pode ser uma medida de temperatura, pode ser qualquer coisa, mas é uma medida mais precisa. Por que ela é mais precisa, professor? Significa dizer que ela foi feita com um instrumento melhor, tá? Por exemplo, se foi feita com a régua, com a trena, se for uma medida de distância, significa dizer que essa régua era melhor do que essa. Por quê, professor? Porque veja que essa régua daqui, ó, ela só permitiu medir uma casa decimal depois da vírgula. Essa já me permitiu duas, ó. Então, essa medida aqui, ela é menos precisa, tá? Ela é menos exata, tá? Essa palavra precisa aqui, para ninguém confundir, né? Ela pode ser expressa, né? Essa bichinha daqui, pode ser expressa como um sinônimo para exatidão, tá? Então, essa é menos exata, essa daqui é mais exata. Dito isso, então, professor, como é que eu somo esses dois números? Já que eles são números feitos com instrumentos diferentes. Se isso fosse método, daria um problema danado, porque eu teria uma medida mais precisa somada com a menos precisa. Infelizmente, galera, quando nós estamos diante de duas medidas, tá, em que uma é mais precisa do que outra, na hora de somar, galera, nós vamos ter que fazer assim, ó. Nós vamos ter que escolher o padrão da medida menos precisa. Então, quer dizer que esse número aqui, galera, ó, 1,03 vai ter que perder alguma coisa. Como assim, professor? Ó, essa medida aqui tem 3 algarismos significativos, ó. 1, 2, 3. Essa daqui também tem 3 algarismos significativos. 1, 2, 3. Em uma medida, galera, em qualquer medida, o último número é sempre o algarismo duvidoso. É aquele algarismo que nós não temos certeza. Quer dizer que alguém mediu, quando media esse último número, mediu no olho. É medir na base da sua confiança, na sua intuição. Todos os números que vierem antes dele são números que são reais, verdadeiros. Alguém colocou a régua lá e viu que dava 28 alguma coisa. Por exemplo, 28 centímetros. Mas esse 0,7 aqui quer dizer que passou da metade lá na marcaçãozinha, mas a pessoa não tem precisão. Aqui é a mesma coisa, ó. 1 centímetro é certeza. Mas o 3 aqui já é uma medida que foi feita no olho. Então, para a gente aqui, toda vez que nós formos somar uma medida mais precisa com a menos precisa, a mais precisa vai perder uma coisa. Então, ó, a questão interessante aqui é que esse número, vou até colocar de verde aqui, ó, esse número na nossa soma vai acabar virando 1,0. Por quê, professor? Porque o outro, ó, é 28,7. Então, os dois números têm que ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Se eu estiver falando de medidas precisas, tá? Não vá agora, por exemplo,
quando vier uma conta lá em matemática, dizer, o professor de física me disse que eu devia desprezar o último número quando as somas tiverem quantidade de casas decimais depois de vírgula diferente. Não é isso, tá? Vai depender da medida. Aqui eu estou lidando com a medida exata. Lá numa questão de matemática pode ser, por exemplo, que o professor esteja lidando com um número genérico. Aqui, por exemplo, isso é uma medida. Por exemplo, se isso aqui for metros, eu tenho uma medida precisa, tá? Então, eu não posso, por exemplo, dizer que esse padrão de soma que eu estou usando aqui vale para tudo. Em física, ele vai valer, tá? Então, ó, 28,7 mais 1, ó, o 3 vai embora, o vírgula 3. Então, esse número fica quanto, professor? 7. Aqui fica 8 mais 1, 9. E aqui o 2. Então, esse número, na verdade, é 29,7. A resposta correta, então, seria a letra A, tá? E não letra B, por exemplo. Por quê, professor? Por que eu não coloco esse carinha aqui? Bem, porque, como eu disse a vocês, quando eu somar dois números que têm exatidão diferente, eu vou usar sempre o padrão do que for menos exato. Infelizmente, a gente vai ter que precisar usar o padrão menos exato na resposta, tá? Ou seja, você até poderia somar com 3 aqui e dar isso aqui, ó. Até poderia. Mas a resposta disso aqui teria que abandonar o último dígito, né, que é esse aqui, por uma razão simples. O padrão de soma entre duas medidas de precisão diferentes deve usar o padrão da menos precisa. Qual é a menos precisa, pessoal? A menos precisa é 28,7. E só tem uma casa decimal depois da vírgula. Então, a minha resposta da soma também tem que ter apenas uma casa decimal depois da vírgula. Tá bem, galera? Então, é esse o padrão de somar coisas quando elas forem coisas diferentes, tá? Deixa eu botar aqui que isso é a questão 1. Porque a gente vai arrastar ela um pouquinho para cima aqui para nos dar um pouco de espaço. Tá lá para cá, galera? Porque agora nós vamos para a questão 2, tá? Vamos lá. Questão 2 que está aqui aparecendo na tela de vocês. São só 3 questões nessa parte aqui. Vamos lá. Questão 2 diz o seguinte, tá? Se tiver alguma dúvida, já sabe, né? Manda no chat aí. Diz assim, ó. Os algarismos significativos têm importância na exatidão de um número. Por exemplo, 2,67 tem 3 algarismos significativos. Faça a conta aí que você vai ver, né? 1, 2, 3. Se expressarmos o número como sendo 2,6700, ele vai ter 5 algarismos significativos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto mais zeros você colocar no número, galera, está indicando que você tem certeza que a medida é mais precisa. Vou até cancelar o compartilhamento para que vocês olhem bem no meu olho aqui. Galera, quanto mais números uma medida tiver, mais precisa é essa medida. E a coisa interessante é aqui, ó. 2,67 tem 3 algarismos significativos. 2,6700 tem, por exemplo, 5 algarismos significativos. O que isso quer dizer, professor? Não é o mesmo número? Bem, de uma forma geral, é o mesmo número. Só que eu estou dizendo para vocês, por exemplo, que 2,67, o último número dele foi medido meio que no olho. Já quando eu colocar um número 2,6700, olha o último número que foi medido no olho, foi o 0. Então, quer dizer que quanto mais dígitos, quantos mais numerais uma medida tiver, né, desde que comece com um número inteiro, por exemplo, nesse caso aqui é um número diferente de 0, desde que comece com um número diferente de 0, quanto mais números tiver, mais precisa é essa medida. Então, se a gente voltar lá no nosso exercício, deixa eu só achar ela aqui, né? Ele está em tela cheia aqui, às vezes não aparece. Deixa eu só... Se eu voltar para ele, né, para o nosso exercício aqui, eu vou notar então que 2,67 e 2,6700, qual deles é mais preciso, professor? Esse é mais preciso porque ele tem mais numerais, a medida dele foi feita de maneira um pouco mais precisa, com um instrumento melhor. Então o que ele está pedindo aqui para a gente, ó? Tá? Só para facilitar a nossa vida aqui. Ele quer que nós indiquemos quantos algarismos significativos cada número desses aqui tem. Ou seja, ó, eu vou pegar esses números aqui, que são iguais às da questão lá da atividade 1, né? E eu quero saber quantos algarismos significativos tem cada um desses números. Então eu vou escrever aqui, galera, só para facilitar a nossa vida.
Vou escrever logo tudo, ó, 105.000. Ficou horrível aqui, né? Mas tudo bem. Só apagar aqui. Letra B. 0,0019. Letra C, 600. Letra D, 10. Vamos nesses primeiros aqui. Então, ó. Quantos algarismos significativos tem aqui, galera? Vamos contar. Você conta a partir do primeiro número diferente de zero. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, esse número possui 6 algarismos significativos. O que significa isso, professor? Essa medida tem 6 dígitos, 6 algarismos. Vamos então ver os de baixo aqui, por exemplo. Esse, professor, tem quanto? Vamos contar. Conta a partir desse aqui? Não, galera, ó, conta a partir desse, ó, porque os primeiros zeros não contam, tá? Zero que tiver sozinho desde o começo não conta. Então, esse número tem apenas 2 algarismos significativos. E esse, professor, que tem 2 zeros, mas ó, a diferença, vai ser ter um 6 no começo, né? Então, esse possui 3 algarismos significativos. Esse aqui, professor, tem 2 zeros aqui, inclusive tem um zero sozinho depois da vírgula, né? Mas começou com 1, né? Então, 1, 2, 3 algarismos significativos também. Tá lindo? Vamos ver aqui as outras letras aqui, por exemplo. Letra E, que é 789,5. Letra F, 0,0044. G, 140,00 e H, 0,000234. Então, vamos lá. Quantos algarismos tem aqui? Vamos contar. Isso aqui são 4, né? 1, 2, 3, 4, porque já vai direto. 4 algarismos significativos. Esse aqui, professor, bem, não começa contando daqui, nem daqui, nem daqui, mas desse aqui, ó. Então, esse possui 2 algarismos significativos. Esse, professor, começa contando daqui? Sim, porque é um número inteiro diferente de zero, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. E essa próxima, professor, não começa daqui, mas começa desse aqui, ó. Então, esse tem 3 algarismos significativos. Pode parecer estranho para a gente, né? Mas algarismos significativos são contados, galera, a partir do primeiro número diferente de zero, tá? A partir do primeiro número diferente de zero. Já fica ligado aí que vocês já têm, então, a resposta dessa questão 2. Vamos fazer a 3 aqui bem rapidinho, tá, galera? Ele quer apenas que a gente diga, mais uma vez, qual é a quantidade de algarismos significativos e qual é o algarismo duvidoso. Vamos ler a questão rapidinho aqui. Ela está dizendo assim, tá? Uma régua contém divisões de milímetros e centímetros para medir um lápis, né? Em resumo, está dizendo isso. Então, alguém que medir 13,5, na verdade, pode estar medindo 13,51 ou pode estar medindo 13,49. Por quê, professor? Porque esse 5 aqui da medida, ó, o último número de qualquer medida sempre vai ser o algarismo duvidoso, aquele que a gente não tem certeza. Então, por exemplo, ó, eles vão ter até essa marcazinha aí que vocês estão percebendo em cima da tela, em cima do número, estão vendo? Ó? Um número que for duvidoso é o último número sempre o último número. Ó. Ele tem uma barrinha em cima dele. Ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? Usando o enunciado e os exemplos dados aqui, ó, indique quantos algarismos significativos cada valor possui e qual é o duvidoso. Bem, essas aqui, ó, estão iguais à questão 2, né? Então, aqui a gente vai indicar só o duvidoso. Ó. Olha qual é o duvidoso. Sempre é o último número. Ó. Esse é um número sem duvidoso. Esse é o duvidoso. Esse aqui é o duvidoso. Duvidoso. Então, ó, o último número de cada medida, galera, é o nosso algarismo duvidoso. O que é o algarismo duvidoso? É aquele, portanto, aquele algarismo que nós não tivemos certeza na hora da sua medida, galera, tá? Então, a medida tem um último número, professor? Esse último dígito lá da medida, o último numeral, é o algarismo duvidoso. O resto a gente tem certeza. O último é sempre duvidoso.
Galera, queria agradecer demais a participação de vocês aí nessa aula. A gente fez uma resolução até um pouco corrida, né? Porque são 2 atividades acumuladas nessas semanas. Mas eu quero desafiar você, depois de assistir essa aula de novo, tá? Tentar fazer as questões de novo e tentar entender tudo bem direitinho, tudo bem bonitinho. Já que essas 2 primeiras atividades sobre notação científica e algarismos significativos, elas vão ser usadas durante o ano inteiro. Por quê, pessoal? Durante o ano inteiro, nós vamos fazer arredondamentos, nós vamos transformar números em notação científica, nós vamos precisar dessas coisas. Então, é um conhecimento que nós precisamos para o resto do ano, tá? Então, galera, abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, tá? Show. Fui embora. Valeu, tchauzinho. Fiquem com Deus. Abraço.